E não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Os fariseus e os escribas trouxeram à sua presença uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé ali no meio de todos, eles então se viraram para Jesus e eles disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Não é dito quando e como essa mulher foi flagrada diretamente ao adultério. Mas os escribas e fariseus, eles se haviam apoderado dela. Eles trouxeram-na e fizeram-na ali ficar no meio de todos. Jesus de um lado e a turba de outro. Bom, em voz alta, eles proclamam a infâmia, o delito, o pecado daquela mulher. E expressam a seguinte frase: apanhada em flagrante. Apanhada em flagrante significa, em outras palavras, não pode haver evasivas. Em outras palavras, não tem o que ser feito a não ser apedrejá-la. E eles estavam tentando cumprir as determinações de Levítico, capítulo 20, verso 10, e Deuteronômio 22, verso 22 a 24. Agora cabe a quem? A Jesus se posicionar. Amigos, como em outras histórias que nós encontramos no Novo Testamento, nós vemos um grupo de religiosos aparentemente defendendo a justiça, a lei, a ordem social e combatendo de maneira severa o pecado. Mas olha, não há nada de errado em proteger a ordem, não há nada de errado em proteger a lei e combater o pecado. O problema é quando as tábuas da lei se tornam instrumento de tortura, é quando a lei de Deus ela é usada de maneira a ter mais importância, mais valor do que o ser humano. A lei precisa ser um instrumento para conduzir as pessoas errantes aos cuidados da graça, aos braços de Cristo, e não para ser um instrumento de destruição de esperança. A lei sem o princípio do amor é morta, sem vida, e não pode remediar o problema do coração humano, mesmo dentre
os que julgam guardá-la perfeitamente. Se é que alguém pode. Olha, uma triste realidade. Por causa do mal no coração, nós corremos o risco de interpretar erroneamente as coisas boas. O texto bíblico diz assim: isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Então, essa expressão, isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar, significa que esses homens não estavam preocupados em combater o pecado e defender o vigor da lei. Eles não estavam preocupados com a justiça, com a retidão, com a moral. O objetivo era usar o rigor da lei para, de alguma maneira, incriminar Jesus, mesmo que tivesse que assassinar uma pessoa. Para os escribas e fariseus, levar uma pessoa à morte era uma espécie de mal necessário. Uma vez que Jesus, para eles, era um grande perturbador. Portanto, eles criaram uma cena má, com boas justificativas, com o objetivo de incriminar a Cristo. A gente vê isso muito hoje em nossa sociedade, na política, nas relações que não são amistosas, com pessoas que às vezes alguns não gostam, não se dão bem e às vezes interpretam coisas de maneira diferente de sua realidade, com o objetivo de incriminar. Então eles esperavam pegar a Cristo em suas armadilhas, de maneira que ele não conseguisse escapar dela. Se Jesus agora condenar essa mulher, se ele houvesse condenado aquela mulher, ele teria dado razão aos seus adversários, e perderia a fama de amigo dos publicanos, amigo dos pecadores. Mas se ele proteger até mesmo uma adúltera dessas, ele estará desacreditado diante de toda pessoa que ainda leva a sério a ideia de moralidade, a ideia dos 10 mandamentos. Era uma armadilha. E, independente da maneira como Jesus lidaria com a situação, Jesus sempre seria um refém dos seus adversários. Amigos, Ellen White declara o seguinte: Jesus contemplou um momento a cena. Ele estava observando a cena. A trêmula vítima em sua vergonha, de um lado, e os maus encarados dignitários de outro, destituídos, obviamente, segundo ela, da própria simpatia humana. O seu espírito de imaculada pureza recuou do espetáculo. Bem sabia para que fim fora levado esse caso. Jesus leu o coração e conheceu o caráter e a história da vida de cada um dos que se achava em sua presença. E ela diz mais: esses pretensos guardas da justiça haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado, a fim de prepararem uma armadilha para Jesus. Observe, eles haviam induzido a vítima ao pecado. Com que objetivo? Prepararem uma armadilha para Jesus.
Vocês sabiam que uma pessoa, quando comete um pecado por indução de outro, quem paga a conta daquele pecado é aquele que induziu? Me lembro da história de Guilherme Miller, por exemplo. Ellen White escreveu que Guilherme Miller rejeitou o mandamento do sábado. E ela diz que quem vai pagar pela rejeição de Guilherme Miller serão as pessoas que induziram ele a rejeitar. E o anjo está lá na sepultura de Guilherme Miller, esperando a manhã da ressurreição. Então, quando pessoas tramam e conduzem pessoas ao erro, ao pecado, quem paga por aquela conta é o indutor, aquele que induz. Como é terrível, amigos, quando em nossa luta contra uma pessoa que odiamos, tentamos fazer uso de coisas tão sérias como a culpa e as duras ameaças de Deus. Tentamos usar as coisas boas, mas de maneira torcida. Na Idade Média, por exemplo, milhares de pessoas foram mortas em nome de Deus, mesmo sem o consentimento de Deus. A graça e o amor de Deus nas mãos de religiosos com o coração mau, legalista ou perfeccionista, são transformados em fardos pesados, camisa de força, em tirania, em favor inatingível. Como isso acontece? Um hippie olha para Jesus e diz: Jesus era hippie, só por causa dos cabelos grandes. Os gays olham para Jesus e dizem: Jesus era gay, só porque João reclinou a cabeça no ombro de Cristo. Os pedófilos dizem: Jesus era pedófilo, só porque Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Ou seja, nós enxergamos na Escritura aquilo que está em nosso coração, ou temos essa tendência. Então as pessoas que têm essa disposição, essa maldade, elas interpretam mesmo as coisas boas de Deus de maneira ruim, de maneira negativa. Por isso que eu disse que a graça e o amor de Deus, a graça e o amor de Deus nas mãos de religiosos com o coração mau, legalista e perfeccionista, esse amor e essa graça de Deus são transformados em fardos pesados, camisa de força, tirania. Tem pessoas que se deleitam em transformar a mensagem de Deus numa mensagem inatingível. Olha, os rabis, na verdade, não estavam cumprindo a lei, neste caso especificamente. Por quê? Porque era dever do marido mover ação contra a mulher. E as demais partes culpadas também deveriam ser punidas. Mas não foi o que ocorreu na história. Portanto, a ação era profundamente ilegal. Jesus rebateu usando as próprias armas deles. Por quê? Porque a lei determinava que
nas mortes por apedrejamento, as testemunhas fossem as primeiras a lançar a pedra. Portanto, Jesus, além de corrigir o mau comportamento deles quanto à exigência da lei, a trouxe em vigor pleno ao afirmar, conforme diz João capítulo 8, verso 7, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aí Jesus continuou e inclinou-se, quando ele disse, se alguém não tem pecado aqui, atire logo a primeira pedra. Aí Jesus então se inclinou naquele momento e começou a fazer o quê? A escrever no chão. Amigos, Jesus começou a escrever no chão o pecado deles, e eles então recuaram, se retiraram. Como? Eu vou descrever a cena, mais ou menos assim. Jesus disse, se alguém não tem pecado, para seguir a lei, atire a primeira pedra. E Jesus rapidamente se inclinou, escreveu um pecado, e ele fez o quê? Olhou. A pessoa, envergonhada, deu no pé. Escreveu outro pecado e olhou. A pessoa envergonhada se levantou, foi embora. Escreveu outro pecado e olhou nos olhos. Veja o que diz o desejado de todas as nações. Ao seguirem, porém, com a vista, o olhar de Jesus, o exemplo que dei aqui. Ao seguirem, porém, com a vista, com os olhos, o olhar de Jesus, fixaram-na na areia aos seus pés. E ela diz, e transmudou-se-lhes o semblante. Ali, traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos de sua própria vida. O povo, olhando, reparou na súbita mudança de expressão e adiantou-se para descobrir o que estavam eles olhando com tal espanto e vergonha. Quando Jesus escreveu o pecado no chão e olhou no olho do indivíduo, ele, ninguém sabe, só eu. E rapidamente se retirou. Sabe por que se retiraram? Porque saíram rapidamente da cena, ficaram com medo de terem a sua vida privada exposta ao público. Essas pessoas que gostam de acusar outros, o que ele sentiria se Deus, no momento, através de como se fosse uma tela de uma TV, em público apresentasse todos os seus atos da última semana? Como ele se sentiria? Continuando a citação, quando se inclinou a escrever, ficaram assombrados. Eles se retiraram um a um da cena, porque ficaram com medo de ter os seus casos pessoais expostos ao público por Cristo. E ela diz mais: os que são mais prontos a acusar e zelosos em os levar à justiça, são frequentemente em sua própria vida mais culpados que eles. Foi o que eu acabei de mencionar. Se Deus apresentasse a vida dessas pessoas, os segredos, a vida privada, se Deus expusesse ao público, está aqui, os que são mais prontos a acusar
e zelosos em levar à justiça, são frequentemente em sua própria vida mais culpados que eles. A forma como Jesus tratou a mulher adúltera precisa ser a forma como os verdadeiros filhos de Deus devem tratar o pecador errante. Observe o que diz mais o livro desejado de todas as nações. Os homens aborrecem o pecador, ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será esse o espírito de todos quantos o seguem. O amor cristão é tardio em censurar, pronto a perceber o arrependimento, pronto a perdoar, a animar, a pôr o transviado na vereda da santidade e a nela firmar-lhe os pés. O sentimento genuíno, verdadeiro, daquele que é seguidor de Cristo, daquele que é representante do céu, aquele que carrega a bandeira da verdade na sua própria vida, esses agem como Cristo, aborrecendo o pecado, mas demonstrando sentimento, sensibilidade, contrição pelo pecador. Uma vez eu estava colportando em Minas Gerais. E eu fui fazer a oferta para uma senhora. E essa senhora me convidou para entrar, para tomar uma água, um suco. Eu aceitei. Eu entrei. Eu fiquei ali na sala, sentado, enquanto ela trazia o suco. E eu vi na estante livros da Igreja Adventista. E quando ela retornou, eu perguntei a ela se ela é ou foi adventista. Ela disse: não, eu não sou adventista, mas eu já fui. Eu perguntei: como assim? O que houve? Que você não é mais adventista? Ela disse: eu tinha apenas 13 anos de idade, um adolescente. E numa sexta-feira à noite, eu estava dançando num baile que estava acontecendo ali numa praça. Eu estava lá dançando. O ancião da igreja passou e viu. No dia seguinte, no sábado, eu estava lá, na igreja, sentado no banco da igreja. Então o ancião foi à frente, pegou o microfone e me chamou. E sem saber de nada, fui à frente. E quando cheguei à frente, ele me mostrou para a igreja e disse: a partir de hoje você está disciplinada, porque você estava nas horas sabáticas, ontem à noite, num lugar inadequado, ouvindo música inadequada e dançando para piorar. Ela disse: eu me senti tão envergonhada e tão humilhada que eu tomei uma decisão naquele dia: nunca mais eu piso nesta igreja. E não pisei. Nunca mais. Sabe o que é mais lindo nessa história? A multidão se retirou. A mulher não saiu junto com eles. Ela permaneceu. Sabe por que ela permaneceu?
Porque na presença da multidão ela se sentia ameaçada, mas na presença de Cristo ela sentiu-se em paz. Na presença dos demais religiosos ela se sentiu sem esperança, mas na presença de Cristo ela sentiu-se acolhida e perdoada. Ela percebeu que havia uma oportunidade, uma chance. Agora Jesus, diante daquela mulher, só com aquela mulher, ele tem de decretar o seu veredito sobre ela. E naquele maior silêncio, surgiu fé, uma fé que se submete. E de novo, novamente, outra vez, Jesus, como sempre, inigualável. Ele não faz uma investigação minuciosa sobre a mulher culpada. Ele não inicia uma espécie de aconselhamento pastoral. Sabe por quê? Porque ele sabe que nesse coração já aconteceu de tudo. Ele ergue-se e pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela então respondeu: ninguém, Senhor. E agora surge quase que uma santa ironia na palavra de Jesus. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Se nem mesmo esses rigorosos homens santos te condenaram, eu tampouco preciso fazê-lo. Jesus estava ali consentindo com a lei. Se não tem nenhum pecado, atire a pedra. Mas sabe, amigos, com razão, ninguém atirou a pedra, porque na verdade, o único que podia de fato atirar aquela pedra, não o fez, que era Cristo, o único sem pecado, o único imaculado, o único em pureza plena, absoluta, o único que segundo a lei podia de fato ter apedrejado aquela mulher, e ele não o fez. Com soberania de juiz, Jesus então bate o martelo e proclama a sentença de absolvição e de soltura. Vai! Essa é a dispensa da acusada para a liberdade. E com poder transformador e com voz permeada de sentimento amorável, ele acrescenta o conselho: cuidado com a vida. Vai, não peques mais. Cuidado com a vida. A vida está repleta de armadilhas. A vida está repleta de ciladas. Vai, não peques mais. Amigos, o verdadeiro poder transformador está no amor. Escutem bem o que eu vou dizer. Se o amor não for o impulsor da transição da velha para a nova vida, não será a letra da exigência, não será pregando todos os cultos aqui sobre 10 mandamentos, não é isso que vai transformar as pessoas. Não estou dizendo que você não deva pregar, não é isto. Estou dizendo que o poder transformador, o poder que regenera, o poder que coloca sentimento de desejo, de vontade genuína, verdadeira de ser uma nova criatura, nasce a partir do amor e do perdão. É claro que isso só é válido somente para pessoas que reconhecem que estão perdidas. Nem todos têm esse mesmo sentimento
de olhar para a cruz e sentir que é um perdido. Mas todos que olham para a cruz com contrição profunda, arrependimento genuíno, todos esses abraçam a oportunidade que Deus dá, que Deus concede, através da cruz do Calvário. Quando Jesus proferiu, nem eu te condeno, Ele estava naquele momento afirmando, a partir de agora você está redimida no meu mérito. O seu nome agora está no livro da vida. Nem eu te condeno, nem eu te condeno tem o mesmo poder das palavras proferidas ao ladrão da cruz: estarás comigo no paraíso. Ah, meus amigos e irmãos, uma vez eu preguei numa igreja sobre o amor e o perdão de Deus. Após o culto, o ancião daquela igreja me procurou e disse assim: pastor, eu não concordo com esse tipo de mensagem na igreja sobre o amor e o perdão de Deus. E por curiosidade eu perguntei, então por quê? Eu queria entender o pensamento dele. E ele explicou. Ele disse: pastor, porque pregar sobre o amor e o perdão de Deus acomoda as pessoas, faz muitos agirem com desdém a necessidade de mudança, de transformação. Por mais que eu tentasse entender a perspectiva daquele amigo, eu não podia concordar com ele. Eu não podia concordar porque é o amor que atrai amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. As pessoas podem até tentar criar um padrão de comportamento apenas pela regra em si, talvez até por medo de consequências, mas não será, isso não será uma transformação genuína que parte de um coração contrito e arrependido. Tem pessoas na sociedade que vivem um bom comportamento e são ateus. Tem pessoas que têm um padrão de comportamento que é admirável até do ponto de vista cristão, mas que não acreditam em Deus. O verdadeiro sentimento que impulsiona o arrependimento profundo, que é a base da verdadeira regeneração, isso somente nasce quando a gente olha para a cruz e se sente envergonhado do que acontece ali, porque era para eu estar naquela cruz, era para eu estar no altar do sacrifício. Então o verdadeiro sentimento que promove, que provoca uma verdadeira conversão, de verdade, genuína, é aquele que nos faz encantar, maravilhar com o que Deus foi capaz de fazer por mim, um perdido. Perdido. Todos os dias eu acordo com a certeza de ser um perdido, mas o meu coração é abrandado quando eu me lembro da cruz do Calvário. Todos os dias eu me envergonho diante de Cristo, todos os dias: Senhor, me perdoe, eu sou mau, me perdoe porque eu sou miserável, pobre, cego e nu. Mas Ele me acalma, me traz paz, quando me faz lembrar de que
Quem subiu no altar do sacrifício não foi eu, foi ele. O Espírito Santo, como um radar, procura os corações sinceros e desejosos de perdão para fazer brotar neles o imperativo da entrega de todo o ser a Cristo. O Espírito Santo está de olho nos corações sinceros, contritos. Jesus conheceu o coração daquela mulher e, por ler em suas lágrimas a ambição por luz e oportunidade, ele se compadeceu. E olha, não tem como Deus não se compadecer com um coração que chora. Então ele se compadeceu com amor eterno, estendendo a ela o que os líderes da religião recusavam oferecer. Eles se recusavam a oferecer misericórdia. Eu estava falando agora há pouco sobre que é o amor que gera a verdadeira transformação, porque parte de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu me lembro que conheci uns pais adventistas que ensinaram as filhas a terem bom comportamento. E as filhas tinham um bom comportamento. Um dia, quando eu visitei essa família, aí eu conversei apenas com as filhas. E as filhas falaram assim para mim: pastor, a gente vai para a igreja pelos nossos pais. Mas quando a gente ficar de maior e criar asas, a gente vai viver outro tipo de vida. Os pais ensinaram a lealdade a Deus apenas pela letra da lei. E os filhos, como bons filhos, em respeito aos pais, vão viver em conformidade. Mas quando eles forem embora, eles vão criar a sua própria lei de existência. Sabe por quê? Porque eles não foram encantados com os ensinamentos. O coração deles os corações não foram contritos, não foram ensinados a serem contritos, não foram ensinados a ter o verdadeiro sentimento que revoluciona a vida de dentro para fora. Tem filhos que são tão bem instruídos nesse sentido, a perceberem a sua própria indignidade e o tamanho da graça, o significado dela, que quando vão embora, eles querem levar para o resto da vida tudo que aprenderam. Amigos, pessoas exteriormente limpas e boas nem sempre são interiormente diferentes dos piores pecadores. O orgulho, que é o pecado oculto, e o egoísmo são tão trágicos quanto o adultério e o roubo. Não se esqueçam que Lúcifer foi expulso do céu, e ele não cometeu adultério, ele não se prostituía, Lúcifer não roubou ninguém, não matou ninguém no céu, não cometeu assassinato, foi expulso por causa do seu orgulho, que é a raiz, o alicerce de todo e qualquer pecado. Todos os pecados que você possa imaginar, todos eles nascem a partir da semente que é o orgulho. E é o pecado oculto, que nós podemos esconder. Portanto, isso indica que todos nós merecemos ser apedrejados. Por causa do orgulho e do egoísmo no coração, todos nós merecemos ser apedrejados. Mas a boa notícia
é que o único que legalmente poderia nos apedrejar, preferiu ele ser apedrejado em nosso lugar. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Justificação, que é a graça, a salvação unicamente pela graça. A justificação. O povo de Israel recebeu a justificação quando estava no Egito, quando chegou no Monte Sinai, ou quando chegou em Canaã? Quando é que eles foram justificados? Alguns dizem que foi quando eles passaram pelo Sinai, porque ali receberam a lei. Mas isto seria legalismo. Outros acreditam que somente quando chegou em Canaã. Mas na verdade, a justificação aconteceu ainda no Egito, porque foi no Egito que eles fizeram o sacrifício e derramaram o sangue, quando ainda estavam no Egito. Pastor, mas para entrar em Canaã, não tem que receber a lei primeiro no Monte Sinai? Então, aconteceu algo do Monte Sinai que pouca gente conhece, pouca gente lê. Sabe o que aconteceu no Monte Sinai? Está no mesmo capítulo em que aparecem os 10 mandamentos, mas quase todos só leem os 10 mandamentos, não lê o que está na sequência. Olha o que diz aqui, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o 17, são os 10 mandamentos. No verso 18 até o verso 21, os efeitos especiais da maneira como Deus deu a sua lei no Monte Sinai. E a cereja do bolo está no verso 22 ao 26. Eu vou ler o verso 24 para vocês. Um altar de terra me farás, e sobre ele fará o quê? Sacrificarás o quê? Os teus holocaustos. Então observe bem, Deus deu a lei, os 10 mandamentos, e houve trovões, relâmpagos, o monte pegou fogo, houve tremor de terra, e o povo ficou então apavorado. Através de toda essa cena, desse efeito e o terror que isso provocou, o povo olhou para a lei e percebeu uma coisa: estamos perdidos, porque todos esses mandamentos nós temos transgredido. Se é necessário não ser um violador dessa lei para ser salvo, redimido, então todos nós estamos perdidos. Aí vem a pergunta, Moisés: então, se estamos perdidos porque nós somos transgressores dessa lei, por que nos tirou do Egito? Se não existe solução para a gente, que somos violadores, transgressores dessa lei. Então Deus fala para Moisés: Moisés, diga a eles que eu já providenciei a solução. E qual? Fala para eles levantarem um altar, e nesse altar fazer o sacrifício. Amigos, a cena mais importante do capítulo 20 não é a entrega da lei. A cena mais importante do capítulo 20 é o altar de sacrifício.
porque Deus estava ali dizendo para o povo: de fato, como vocês podem perceber pela minha santa lei, vocês estão perdidos, mas esse altar do sacrifício significa que quem será sacrificado nele não será vocês, será eu mesmo. Justificação, preste bem atenção no que eu vou dizer. Santificação não promove justificação. Santificação não justifica ninguém. Guardar a lei não justifica ninguém. Santidade, santificação não justifica ninguém. Mas justificação promove santificação. Porque quando você se encanta, se fica maravilhado com o que Cristo fez, com o que Deus fez, quando você percebe que você é um indigno, um pecador, miserável, perdido, e que o Deus inocente, o Deus que é dono de todo o universo, teve a ousadia de subir no altar, no seu lugar, o coração encantado, contrito, olha para a cena, envergonhado e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Me ajuda, eu quero ser semelhante a Ti, eu quero fazer a Tua vontade, o meu coração é Teu, a minha vida é Tua, tudo que eu tenho é Teu, por favor, Senhor, me ajuda, porque o Senhor é maravilhoso demais. Justificação promove santificação, como vemos na narrativa. Vá. Quando Jesus viu o encanto no coração da mulher, quando Jesus percebeu que ela estava ali admirada, pasma, encantada, então Jesus aproveitou o encanto no seu coração e disse: vá e não peques mais. Entenda que, para a gente finalizar, é pela graça de Cristo que nós somos aceitos, perdoados, transformados. Deus até entende as nossas fraquezas, mas providencia meios para não permanecermos reféns. Os homens, naquele dia, pretendiam sentenciar a mulher à morte, mas Jesus, com sua graça, a sentenciou à vida. E assim Ele fará com todos que o buscarem de todo o coração. Se você não fez isso ainda, está na hora de cair de joelhos diante daquele que é o único que pode carimbar o nosso passaporte para a eternidade. O seu nome pode ser escrito no livro da vida hoje, se ainda não foi. E você, com certeza, na graça e no poder dele, um dia, pela ação do Espírito, vai dizer: não vivo eu mais, agora é Cristo que vive em mim. Vamos encerrar com uma oração. Vamos orar. Querido Deus, obrigado. Obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por nunca ter virado as costas e ido embora. Obrigado, Senhor, por tamanha bondade, por tanta compaixão. Ó Senhor, a gente não merece, mas a gente aceita
o que o Senhor fez com tanto sacrifício por nós. Nos ajuda a sermos melhores do que temos sido até aqui. Cura as nossas feridas. Escreva a nossa história, Senhor, por favor. É por misericórdia que suplicamos. Por favor, Senhor. Salva a nossa família. Salva os nossos filhos. Salva a tua igreja. Salva as pessoas lá fora que sofrem por causa do pecado. Pecam, erram, mas não são felizes. E precisam muito que o Senhor as abrace também, como abraçou aquela mulher naquele dia. Nós temos lutas duras, difíceis. Só o Senhor conhece o nosso sofrimento, a nossa angústia. Por favor, Senhor. Por favor, querido Deus, conserva o nosso nome no livro da vida. Continue tendo paciência com a gente. Obrigado por nos ouvir. E nos perdoe, Senhor, por favor. É no mérito do poderoso Jesus que nós, agradecidos, pedimos. Amém, Senhor.